Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A prof estava aguardando uns minutinhos só para vocês irem entrando. Eu olho o outro e o outro me olha. Novamente, temos essa frase aqui de Silva, 2009. Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Por isso, te convidamos a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais este momento formativo. Vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista. Eu já parabenizei vocês, já dei o parabéns a todos que nessa turma a gente teve todas as câmeras abertas. Vocês já viram o quanto é bom a gente ver olhos nos olhos, a gente ver um ao outro. A prof fala assim, às vezes, olha lá, ó, fulano não tá entendendo, ó a cara dele. Olha lá, fulano tá dando risada. Então, vocês já perceberam o quanto é importante, o quanto é legal por esse motivo, porque a gente, por mais que a gente esteja distante fisicamente, a gente consegue ver a expressão, o sentimento de vocês pela expressão do rosto. Mas aqui dentro dessa turma, eu já dei o parabéns para vocês, todos estavam com as câmeras abertas, continuemos assim e que tenhamos uma jornada, eu sempre falo, leve e tranquila para todos, né? Porque não é legal também, a prof fica falando, ô fulano, lá no manual do cursista está que é obrigatória a câmera aberta, vamos abrir? Eu acho que é uma coisa, além de ser obrigatória, é uma coisa legal de nós vermos essa expressão do outro, como vocês me vê, eu ver vocês, se vocês estão entendendo ou não, né? Mas vamos lá. Então, nós chegamos à reunião 7, já passamos da metade da nossa jornada. Já estamos um passo à frente na metade da nossa jornada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos de organização de rotação por estações. Vai ter aqui dentro do nosso material, eu já vou dar uma prévia para vocês, um pouquinho de como organizar a rotação por estações, alguns modelos do que pode ser feito, são apenas, pessoal, lembrando sempre que são sugestões. O que a gente traz aqui não é obrigatório, são sugestões de materiais, tá? A nossa agenda de hoje, o acolhimento 5 minutinhos, a rotação por estações 15 minutos, o RPE na prática 15 minutinhos, o RPE é rotação por estações, tá, pessoal? Na prática 15 minutos, o em ação 25 minutos, a socialização 15 minutinhos e o nosso para concluir 5 minutos. Então, esse é o nosso cronograma de hoje, a nossa agenda de hoje que nós temos a cumprir. Aqui dentro do nosso cronograma, vocês podem visualizar ali que nós estamos na reunião 7, rotação por estações. Na semana que vem, tem apresentações de implementação. Lembrando, pessoal, a turma de vocês não terá essa reunião. Na semana que vem, vocês têm o recesso na sexta-feira. Então, lembrando, a gente volta a se encontrar lá no dia 10 do 11. Semana que vem não temos encontro, temos a reunião de hoje, voltamos a se encontrar no dia 10 do 11. Vão ter uma folguinha ali, mas não vamos esquecer do nosso encontro aqui no dia 10 do 11, todos de volta aqui. Lá no dia 10 do 11, então, nós veremos um pouco do Se Liga. Na reunião 10, nós vamos ver rotação por estações. Na reunião 11, o Se Liga novamente. Na reunião 12, nós temos a reunião a definir ainda. Possivelmente é onde que vocês serão contemplados com a apresentação das implementações. Por quê? Porque vocês não tiveram essa reunião aqui por conta do feriado e outras demandas. E quem já participou do GE, de outros grupos, sabe que os compartilhamentos é quase impossível a gente fazermos em uma reunião só, que ele se torna bem difícil, porque é o momento que a prof abre para vocês compartilharem a experiência de como foi lá na sala de aula de vocês. Então, todos numa reunião só, quase impossível de todos falarem, por mais que a gente delimita um tempo lá, mas mesmo assim. O acolhimento de hoje. Alguém
Professor, no meme ao lado, Mona Lisa deixa clara a importância de saber argumentar. Alguém poderia ler para a prof essa tirinha aqui da Mona Lisa? Ela tá com uma cara assim, tipo... Alguém poderia ler para a prof? A Ellen, pode ler. Não grite, melhore seus argumentos. Essa habilidade deve ser desenvolvida também no ambiente escolar e a metodologia da rotação por estações pode contribuir nesse sentido, uma vez que possibilita uma diversidade de estratégia e atividades. Pessoal, eu gostaria que vocês comentassem aqui no nosso chat uma estratégia, uma atividade, algum argumento que vocês utilizam na sala de aula para evitar, às vezes, se alterar, para evitar gritar. Sei que às vezes acontece, não estou aqui para julgar ninguém, acontece até comigo, a gente acaba se alterando em algumas salas por algumas problemáticas. Mas quando a gente se altera, o que a gente tem? A gente percebe, às vezes, que os alunos se alteram também, né, pessoal? Então, a prof traz para vocês aqui, para a gente compartilhar o que vocês vêm trabalhando, o que vocês fazem lá na sala, para evitar de estar gritando. Quais argumentos vocês usam, às vezes quais didática, às vezes vocês têm um combinado lá com os alunos, o que vocês mais utilizam? Vocês podem escrever aqui no chat para a gente estar compartilhando. Vamos lá, pessoal. Mas ninguém faz nenhuma atividade aqui dessa minha sala, só a Ellen. Esse povo não faz nada diferente. A Ellen compartilhou lá. Ela já tentou colocar música e foi pior. Também já tentei. Parece que com o barulho da música eles gritavam mais ainda. Daí interagir falando deles mesmos. Também já tentei. O que eu, enquanto professora Thais, vocês podem ir escrevendo ali, que eu, enquanto professora Thais, normalmente falo. No início, confesso que eu já gritei, já se alterei um pouco. O que acontecia? Somente eu sofria com isso. Hoje que eu venho, se eles querem gritar, eu falo, vocês irão gritar, mas são tempo que vocês irão conversar, o momento que vocês quiserem, vocês irão gritar o momento que vocês quiserem, o momento que vocês quiserem, vocês vão mexer no aparelho de vocês. Só que assim, esse tempo é tempo que vocês vão perder da aula. O meu conteúdo vai ser dado. Então, possivelmente, eu vou ter que acelerar o conteúdo. Eu não vou gritar, eu falo para eles, simplesmente eu paro na frente da sala, cruzo os braços e o que eu tenho de conteúdo eu vou escrevendo ao quadro. O que vem acontecendo? Normalmente eles mesmos vão se acalmando e vão vendo, ó lá, ó, prof, ó, tem coisa no quadro. E assim eles vão se acalmando. Então, foi uma tática, uma didática que eu mesmo, assim, fui criando porque eu vi que seria melhor. Porque às vezes eu sei que tudo se altera, que não é a melhor coisa, mas tem um outro momento, mas que eu achei melhor. Então, eles mesmos vão percebendo. Eu simplesmente, se um está me perguntando, o outro começa a perguntar, ai, prof, olha aí, olha aquilo, eu mantenho o silêncio, totalmente em silêncio, que eles vão percebendo que é esse silêncio que eles também precisam fazer para a gente conseguir todos entrar num ambiente mais agradável. E vem funcionando. A Cleóce colocou ali, fizemos um acordo no início do ano, se não consigo falar, paro e espero eles ficarem quietos. Sim, viu, professor, até assim, como eu chego no horário, eu falo, a minha aula termina tal horário, se vocês não ficarem quietos, eu vou esperar. Aí, como eles querem sair, o silêncio é total, aí eu consigo fazer tudo que tem que ser feito. Isso mesmo.
A Viviane colocou ali, temos nossos combinados. Tem tempo para tudo, sempre converso com eles. Isso mesmo. A Gisele, é como eu falei para eles, a aula de vocês será definida por vocês mesmos. Se hoje vocês quiserem conversar, assim vocês farão. Mas o conteúdo está aqui, então possivelmente alguma outra perca vocês terão. Então vem surgindo bastante efeitos ali, né? A Gisele, ela colocou ali, eu já gritei bastante. Hoje eu uso silêncio e fico olhando para eles. Adianta um pouco. Isso mesmo, também já se alterei, já fiz outras coisas, e eu percebia que quem se prejudicava era somente eu, só minha voz. Para eles aquilo era irrelevante. Então a gente vai criando, a gente vai aprendendo outras táticas, outras maneiras que se tornam melhores. Quando estavam fora do lugar, fiz ficarem andando pela sala e batendo palmas. Daí falei que já tiveram um tempo para eles e agora chega também. A Ellen colocou. Eu costumo ir até o aluno que está no tumulto e perguntar se ele acha agradável essa atitude. A Albanice colocou lá, eu fico em silêncio e espero. Quando falo, é mais baixo que o normal e só. Outra coisa é ficar quieta, só no olhar, daí eles mesmos se tocam. Isso mesmo, é o que eu venho percebendo também. Também faço isso, silêncio, olhando para eles. Eu sou um pouco, o Levi já colocou, eu sou um pouco arrogante. Geralmente eles têm um bom comportamento. Eu também tenho alguns alunos que me chamam de arrogante. Tem aqueles alunos que falam que eu tenho a cara de debochada, porque às vezes eles fazem perguntas e eu finjo que não escuto, deixo para lá, porque são perguntas assim meio... Então eu prefiro não responder. Tem alguns que falam assim, a prof. Thaís é debochada, olha lá a cara dele. Pode falar, Levi. Eu estou fazendo curso hoje aqui na sala da pedagoga e ela está aqui na minha frente, então ela não me deixa mentir. O meu comportamento em sala de aula, eu sou muito arrogante, sabe? Essa coisa do comportamento, você pode, qualquer aula, eles estão sempre muito bonzinhos, eles são sempre educados, pedir licença, mas eu não sou muito bonzinho no falar, sabe? Então, a minha atitude, eu acho que é uma questão de posicionamento muitas vezes, né? E eu acho que já, em outras situações eu posso ter sido muito grosseiro, agressivo, e essa coisa ficou. Tanto que em algum momento até minha pedagoga falou, Levi, para, é menos, tá? Não é tudo isso. Então eu realmente tive que aprender, assim, eu acho que até com coisas de traumas pessoais, coisas relacionadas à minha conduta, então eu tive que realmente diminuir a questão da maneira como lidar com essa questão de como esperar o resultado deles, né? Porque a nossa atitude diz muito disso também, né? Se você deixa largado, eles vão fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Agora, se você se posiciona, como algumas professoras começou ali, eu fico em silêncio e espero. Gente, isso não é mágica, é respeito. Né? Então, quando a professora colocou ali, eu fico em silêncio e espero, o aluno ele tem que entender, né? Ele vai demorar um pouco, mas se você usa essa atitude sempre, em algum momento eles vão ficar em silêncio e acabou, sem você ter que ser grosseiro, como eu falo, que eu digo, né? Eu falo muito alto, muito grosseiro, então você pode usar outras metodologias para atingir essa atenção. Isso mesmo. Gisele. A Gisele tinha erguido a mão, pode falar. Eu acho que cortou, cortou a Gisele. Pode abrir o microfone, Gisele. Não abre? Abriu agora, pode falar. Bom dia, pessoal. O Levi falando agora, eu lembrei, assim, de estar com uma questão lá na escola, e ela é cívico-militar, né, então a gente tem acho que uns 7 monitores ao total, assim, monitor, diretor, vice e tal. E a gente percebe que eles respeitam mais os homens do que as mulheres, professoras, sabe? Porque eu não sei, de todos os anos, eu tô achando que esse ano, assim, eles estão muito mais peraltas, assim, sabe? Mais agitados, na verdade. E só que para as aulas dos homens, dos professores, eles não reclamam, porque a maioria fica em silêncio, e se comporta mais mesmo. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, assim, sabe? Mas a gente tem percebido essa diferença. Às vezes, algum posicionamento, alguma maneira deles, né, pessoal?
Pode falar, Ellen. Nossa, eu não sei, eu acho que está muito difícil essa questão de respeito com o professor. Eu tive uma turma, gente, sexto ano D, e ainda tá tendo essa turma, mas eu acabei fechando o contrato e não continuei com eles. Era uma turma que tinham 2 alunos terríveis, e eles saíam da sala a qualquer momento, a escola inteira sabia dessa situação, sabe da situação dessa turma, e eu tive que dar aula uma vez com eles para fora e fechando a porta, gente, e travando a porta para eles não entrarem, porque eles não deixavam eu dar aula, fora o resto da turma também, que era um auê, assim. É uma turma que, sério, eu falo assim que ela é surreal, essa turma. E até por conta disso eu parei, porque eu comecei a ter dores de garganta, porque o silêncio não adiantava, a música não adiantava, fazer alguma dinâmica ali de 5 minutinhos não adiantava. Eles brigam, eles se pegam mesmo, brigavam em sala, eles brigavam verbalmente, não existe educação entre eles nessa turma, e por conta disso eu deixei eles, porque eu vi que você não consegue dominar, e todos os professores lá passam por isso, né? Eu tentei todas as táticas, eu falei, não, eu desisti da turma, porque eu não conseguia realmente fazer eles ficarem tranquilos, quietos, era muito difícil. O que a gente percebe ali, né? Eu não sei a visão dos demais, que ali a gente tem um caso muito além do professor, muito além da escola, é um caso, digamos, que vem de casa, porque um sexto ano é uma turma que, digamos, está adentrando no estado, então são alunos que estão adentrando numa nova realidade. Então, é muito mais do que um contexto escolar, é um contexto deles aprender o seu lugar, a sua dinâmica, assim, digamos, seria uma atividade mais diretamente com os responsáveis, porque ali é muito mais um caso do que nós digamos de educação. Vai além da educação, que é o nosso papel. O nosso papel enquanto professor é educar, ensinar conteúdos. Não é educar, ensinar valores, não é educar enquanto ensinar respeito a essas outras coisas. Óbvio que algumas vezes a gente vai adentrar nisso, mas não que seja o nosso papel fundamental, né? Então, acredito que nesse caso da Ellen é uma relação bem diferente, mas seria um trabalho em conjunto diretamente com os pais e responsáveis, né? Porque já é uma situação que fugiria do controle só do professor, porque o professor trabalhando outras coisas ali, ele vai estar saindo também do seu papel fundamental, que é o ensinar conteúdos. Nós, enquanto professores, enquanto educadores, temos que ensinar conteúdos, ensinar metodologias, outras coisas, mas enquanto respeito e educação, é uma coisa que viria de casa, viria da família, não viria de nós. Óbvio, como eu falei, que algumas vezes nós vamos adentrar dentro disso, porque não tem como fugir totalmente, mas não que seja o nosso foco fundamental. Então, laboratório rotacional. Neste modelo, os estudantes usam o espaço da sala de aula e o laboratório de informática ou outro espaço com tablets ou computadores, pois o trabalho pode acontecer de forma online. Neste modelo, sugere-se uma docência compartilhada ou uma atividade de monitoria, já que os estudantes irão trabalhar em mais de um espaço na escola. Pessoal, a partir daqui, vocês vão ver algumas metodologias que podem ser utilizadas nas estações, na rotação por estações, tá? São algumas sugestões, tá, pessoal? Etapas. Divisão em 2 ou mais grupos, espaços diferentes. Direcionamento de tarefas aos grupos. O professor acompanhará um grupo na sala de aula. Os estudantes que foram direcionados ao laboratório trabalharão individualmente de maneira autônoma.
Aqui vocês tinham, então, um pouquinho o modelo do laboratório rotacional. O segundo modelo que nós teremos, então, é a sala de aula invertida. Neste modelo de sala de aula invertida, existe a rotação entre dois ambientes, sendo que um deles é a escola na sua configuração tradicional e o outro ambiente é o escolhido pelo aluno, para aprofundar conhecimentos teóricos sobre os temas abordados pelos professores em sala de aula. Sala de aula invertida também é conhecido por alguns autores como método PBL, onde que o aluno busca as informações, não só o professor dá. O professor vai trabalhar como monitor e o aluno vai buscar as informações. A gente já vê algumas universidades no país que trabalham dentro dessa metodologia. Eu, enquanto professora Thais, tenho uma colega que ela faz medicina no estado de São Paulo, não lembro só a universidade agora, que ele trabalha dentro dessa metodologia. Então, já é alguma metodologia que vem sendo utilizada pelas universidades, tá? Que é a sala de aula invertida, ou por alguns conhecidos também como método PBL. O professor, quais as vantagens da sala de aula invertida para a sala de aula tradicional? Esta é uma sala de aula tradicional. O professor fica na frente e os alunos assistem e escutam. Só um pouquinho. Travou ali o videozinho, ele não estava querendo aumentar. Deixa eu só aproveitar. Esta é uma sala de aula tradicional. O professor fica na frente e os alunos assistem e escutam. Você reconhece isso porque provavelmente foi a maneira como você foi ensinado a vida inteira e como seus pais foram ensinados antes de você. Mas existem vários problemas nesse modelo de ensino. Nem todos os alunos aprendem da mesma velocidade, então alguns ficam para trás. Enquanto alguns alunos aprendem melhor escutando, outros talvez aprendam melhor fazendo. Significa que os professores nem sempre conseguem fazer o melhor trabalho. Mas existe outra forma. A sala de aula invertida, Flipped Classroom, resolve esses problemas e faz o aprendizado ficar mais pessoal. Primeiro, o professor faz um vídeo que mostra o conteúdo que ele normalmente ensina na classe. Então, ele compartilha isso online com os alunos, que podem assistir antes da próxima lição. Isso deixa o professor livre para passar atividades que ajudam a aplicar o conhecimento. Os alunos podem voltar a assistir os vídeos quantas vezes eles quiserem e voltarem para a sala com perguntas para o professor. Então, o acompanhamento da sala de aula não é mais um problema. Os alunos podem acessar o vídeo a qualquer momento usando aparelhos móveis, dando a eles a habilidade de serem mais independentes no aprendizado. Em vez de sentar e ouvir, os alunos podem passar o tempo de aula aplicando conhecimentos de forma mais prática. E os professores são livres para passar o tempo trabalhando com os alunos, dando a eles suporte e atenção individual. Esse seria um pouquinho da sala de aula invertida. Esta é uma sala de aula tradicional. Pode falar, o Levi, a Viviane. Na verdade, o professor continua dando a aula dele, normalmente, né? Porque vai ter que gravar esse vídeo, que é um vídeo aula. É que, na verdade, esse vídeo, Vivi, ele vai ser só uma introdução. É como se você instigasse o aluno. Você não vai dar todo o conteúdo para o seu aluno. Você vai só, digamos, instigar para ele buscar a resposta. Lembra lá, eu falo da Vivi porque ela estava lá na jornada anterior, que vocês davam só meios para o aluno ir buscar a resposta? Essa sala de aula invertida é como se fosse isso. Você vai dar só meios para ele ir buscar. Você não vai dar todo o conteúdo. Sim, vai dar uma parte, mas aí depois vai monitorar o que eles vão construir com o que você iniciou, vamos dizer assim, né? Isso. Tá certo. Aí ele pode buscar essa resposta em pesquisas
online, você pode dar segmentos, digamos, apontar livros, apontar materiais, que em vez de você explicar aquilo, ele vai buscar aquilo e vai te apresentar aquilo lá. Teoricamente, ele já teria que ter os elementos, né, levar para a aula para se reunir em grupo e começar a fazer a atividade. Vamos dizer que isso, numa faculdade, funcione melhor, porque, vamos dizer, na educação fundamental, é no nível maior, né? Porque na educação fundamental eles não trazem nem o caderno para a aula, às vezes, né? Então, que dirá trazer um trecho de pesquisa, trazer alguma coisa assim. Eu fiz um trabalho com os nonos agora, que é sobre o modernismo. Só que daí o trabalho era juntar teatro com o modernismo. Então, o formato do teatro era livre, podia ser um jornal, podia ser uma exposição, e daí eles iriam trabalhar no formato de teatro, mas colocando as questões da Semana de Arte Moderna. Nossa, foi complicado, porque eu expliquei tudo que era para fazer, expliquei a Semana de Arte Moderna, expliquei tudo, e daí deixei eles livres uma aula para montar e a outra para apresentar, né? Mas eles têm uma dificuldade nessa aula de montar, porque eles acham que está livre para fazer o que quiser, e não é, é para fazer o que eles vão precisar apresentar depois. Depois, no dia da apresentação, eles entenderam. Inclusive, foi hoje a apresentação. Daí, eles viram as dificuldades, as questões que envolviam ali, né? Isso mesmo, eu percebo também isso. O livre para o aluno, ele ainda, muitos dos nossos alunos não compreendeu que não é um tempo livre, que é o tempo dele se organizar, que é o tempo dele mandar. Para ele, quando fala, agora vocês estão livres para fazer atividade, é o tempo que eles querem conversar, que eles querem mexer em celular, que eles querem fazer outra coisa, menos o que é proposto. Exatamente, essa é uma dificuldade, né? Mas aí, na hora da apresentação, eles veem que faltou ali, né? Para os menores, se a gente pensasse aqui na sala de aula invertida, nós teríamos que trazer, tipo, livros, vocês vão poder pesquisar nesse tal material. Quando pensar nos menores, nós teríamos que ter uma orientação já um tanto quanto maior, porque eles não conseguem mesmo fazer essa busca. Eles têm essa dificuldade, ou, digamos, um desinteresse, não sei. É porque, às vezes, isso não foi instigado desde menores também. Eles não têm o costume. Trazer já o material. Eles não têm o costume, não vêm com a tradição deles, né? Eles esperam chegar, encontrar pronto, encontrar que dê na mão deles, não que eles busquem, né? Exatamente, é uma dificuldade daí, né? Pode falar, Levi. Ele mandou lá. A pedagoga está atendendo uma mãe aqui, eu não consigo falar. Aqui, deixa eu só abrir aqui. A minha preocupação é realmente comportamental, antes de ser uma dificuldade relacionada ao conteúdo. Isso mesmo. É o que nós estávamos falando aqui, é a cultura que os alunos às vezes têm, que eles veem, que eles vão adquirindo, que é esse comportamento. A terceira metodologia seria a rotação individual. Neste modelo de cada estudante terá um roteiro personalizado para cumprir todos os objetivos educacionais estabelecidos pelo professor. Neste momento, é necessário fazer um levantamento prévio das dificuldades apresentadas por cada um dos estudantes. O que seria? Eu vou ver lá o meu aluno que tem mais dificuldade em desenho. Aquele meu aluno, pensando no nosso componente, que tem mais dificuldade em se expressar, seria na parte do teatro. Mas o aluno que tem facilidade em se expressar, ele não consegue desenhar, mas ele vai se expressar. Então, dentro dessa rotação, que ele encontre uma dessas maneiras que ele consiga melhor estar se comunicando, melhor estar se expressando, melhor estar se identificando, se for pelo desenho, se for pela escrita, ou se for pela expressão, que seria pela oralidade, pelo teatro, por algo assim, que dentro de alguma dessa rotação, ele encontre, dessas estações, ele encontre essa metodologia que ele consiga se identificar melhor. Aí aquele aluno, digamos, nessa estação ele terá que falar, ele terá que fazer um mini teatro.
ele vai sair melhor. Mas na próxima estação, ele vai ter que apresentar o conteúdo por meio do desenho ou da escrita, mas ele tem muita dificuldade. Então, em algum dos pontos, ele vai ter um destaque. Ele vai conseguir se expressar. Propor atividades que mobilizem e estimulem o desenvolvimento de novas potencialidades. E quando a gente fala em rotação individual, é que o aluno não precisa a gente trabalhar só com um grupo que vai rotacionar. A gente pode trabalhar com indivíduos individual que vai passar por todas as rotações. Para nós, enquanto tutores, enquanto professores, é muito mais difícil o controle ali, porque às vezes a gente está numa turma com 40, como que a gente vai controlar se os 40 passou por todas as estações? Quando a gente modula grupos, é muito mais fácil de saber o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Mas, pensando em turma menores, às vezes, essa rotação pode acontecer individualmente também. Em turmas muito maiores, eu entendo, eu compreendo também que é muito mais difícil, enquanto nós tutores, conseguir ordenar para que todos passem por todas as estações, porque até as primeiras vezes que for pensar em trabalhar em rotação por estação ou algo assim, até para eles é algo muito novo que eles vão acabar se perdendo. Então, às vezes, não vamos iniciar com grupos, mas quando eu fizer de novo essa dinâmica, eu já vou iniciar em duplas, algo assim que vai se tornando mais fácil, porque eles vão compreendendo. Como nós estávamos falando anteriormente, na sala de aula invertida. O nosso aluno, muitas vezes, não tem o costume de trazer um material, de falar por quê? Porque ele não tem a cultura disso. Às vezes, nós trabalharmos 1, 2, 3 vezes, ele vai adquirindo essa cultura. Se algum professor de outro componente também trabalha, ele vai adquirindo essa cultura. O nosso aluno não tem a cultura que ele precisa trazer, que ele precisa buscar. Normalmente, o nosso aluno é acostumado ao quê? A chegar e ter o material que é apresentado todo a ele, não que ele vai em busca da resposta. Olá, eu sou a professora Gilda Rodrigues e o tópico de hoje trata-se do modelo de ensino híbrido, denominado de rotação individual. Na rotação individual, a exemplo do modelo de rotação por estação, que já discutimos aqui no canal, os alunos alternam em estações. Mas nesse caso, o aluno cumpre uma agenda personalizada às necessidades dele. O professor define um tempo individual para o aluno. O modelo de rotação individual difere dos outros modelos de rotação porque os alunos não necessariamente rodam para cada estação ou modalidade disponível. Esse modelo apresenta importantes benefícios. Permite que o aluno aprenda em seu próprio ritmo, possibilita ao professor selecionar estratégias diversas que melhor atendam ao modo como o aluno aprende. Alguns alunos podem se beneficiar aprendendo principalmente com a modalidade online, enquanto outros funcionarão melhor com lápis e papel, e terão aqueles que precisarão mesmo de um atendimento mais individualizado do professor. Um dos grandes desafios desse modelo está ligado a concepções de educação. Na verdade, a concepção de ensino, de papéis de professor, de aluno, de gestor, de estrutura física, de avaliação, dentre outras que precisam ser discutidas e refletidas na escola. É preciso buscar concepções que entendam o processo de ensino numa perspectiva holística e, nessa medida, colocar o estudante como protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Bassi, Neto e Trevisan, no livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, apresentam um relato de experiência do Instituto Clayton Christensen com o uso desse método. Esse instituto realizou a seguinte pesquisa. Dentro da proposta de rotação individual, ao final da aula de um curso de verão de matemática, os alunos realizavam atividades para verificar o que haviam aprendido. Com essas informações em mãos, era criada uma playlist de aprendizagem para o dia seguinte, com um grupo de atividades ou de conceitos nos quais cada estudante deveria trabalhar de acordo com as suas necessidades. Ao final do período da pesquisa, observou-se que os estudantes que faziam parte do grupo piloto desenvolveram competências e habilidades matemáticas 7 vezes mais rápido em comparação aos participantes dos demais grupos. É uma proposta desafiadora, mas absolutamente em convergência com os novos modos de se pensar o processo de ensino-aprendizagem que atenda às exigências do século XXI. Eu fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo.
Olá, eu sou a professora. Pessoal, vocês viram então aqui 3 metodologias diferentes, 3 modelos. O rotação por estações, então, na prática. Aqui vocês terão um modelo de aula agora, de como funcionaria uma rotação por estação. Um modelo, digamos que pronto para vocês aqui. A partir de uma aula RCO Aulas, vamos pensar como poderíamos elaborar uma atividade utilizando a metodologia de rotação por estação. O planejamento que vai ter aqui seguir, ele é pensado nas aulas 49 e 50 do 9º ano do ensino fundamental. Assim, o tempo para execução das atividades será também de 2 aulas. Eles consideraram o tempo de 2 aulas de 50 minutos, que completou, então, 100 minutos. Pessoal, essas aulas tratam-se sobre a aula do rito de passagem 1 e o rito de passagem 2, tá? Esse é o tema das aulas do ensino fundamental. Assim, o tempo para execução das atividades será também de 2 aulas, aqui vamos considerar 100 minutos. Desta maneira, os conteúdos apresentados inicialmente no material do RCO será dividido em partes e disponibilizado em diferentes formatos para os estudantes. Primeiro, então, eles vão planejar o circuito, que é o que vocês já tiveram no encontro passado. Como que eles planejaram esse circuito? Eles planejaram o circuito em 4 estações na sala, utilizando o Educatron. Uma das 4 estações vai utilizar o Educatron. O segundo, definir os critérios, como que vai ser organizado os alunos, como que vai ocorrer essas estações. Os alunos terão o tempo de 15 minutos em 2 estações, 30 minutos para outras 2 e 10 minutos para um feedback. Então, eles passaram para a terceira etapa, que é a organizar a sala. O que eles pensaram? Na atividade 1, eles vão fazer uma atividade colaborativa e digital. Na estação 2, uma atividade individual e desplugada. Na estação 3, uma atividade colaborativa e desplugada. Na estação 4, uma atividade individual e desplugada. Na quarta etapa, é onde que eles pensaram em diversificar a rotação. Ao rotacionar, não é preciso que os grupos permaneçam os mesmos. É o que a gente falou anteriormente, só que quando a gente pensar lá no início, for a primeira, segunda vez que a gente está aplicando, é mais fácil trabalhar com grupos, mas não tem a obrigatoriedade, tá? O quinto, monitore os grupos. O professor fará uma visita em cada estação para observar e dirimir dúvidas se solicitaram. É quase que o que a prof faz aqui nos subgrupos de vocês. O que a prof faz? Vai entrando lá, disponibilizando material, vai falando se tem alguma dúvida, compreenderam, entenderam, precisa de algum auxílio. É quase que esta maneira. E a sexta é avalie o grupo. Será feita uma autoavaliação baseada em 3 critérios. É onde que você vai colocar o critério que você vai avaliar, onde você pode colocar a rúbrica que vocês criaram lá no início, onde vocês podem colocar esses critérios. Então, aqui eles pensaram em colaboração, proatividade e conclusão da tarefa. Esses seriam os critérios avaliativos. Na estação 1, o que eles pensaram? A atividade colaborativa e digital. Qual que era o comando? Ver um material de apoio sobre a história dos calendários, montar uma tabela no planilhas Google com tipos de calendários. A tabela deve conter informações como o nome do calendário, origem, meses, dias e a base de organização. E daí ali eles definiram o tempo de 15 minutos. Cada um, vocês não precisam depois, se vocês pensarem lá na atividade de vocês, definir um tempo. Aí aqui eles definiram o tempo de 2 aulas, mas não, eu vou querer utilizar 3, eu vou querer utilizar 4, eu vou querer utilizar uma aula. Esse é livre de cada um, o tempo que vocês quiserem lá. A estação 2, então, é uma atividade individual e desplugada. Qual que era o comando? Ver o material de apoio com fotos que representem eventos pessoais. Aniversários, festas, casamentos, viagens. Criar um calendário pessoal com eventos
pessoais. O que eles teriam? 15 minutos. A estação 3 é uma atividade colaborativa e desplugada. Ver o material de apoio, fichas com diferentes ritos de passagem. Montar um fanzine sobre ritos de passagem, lembrando que o fanzine deve conter imagens, desenhos, textos ou frases. O tempo é 30 minutos. E a estação 4 é uma atividade individual e desplugada. Pensar na passagem do ensino fundamental para o médio, como um rito de passagem. Fazer uma composição que represente suas expectativas e sentimentos em relação a esse rito. 30 minutos. Pessoal, agora nós temos aqui o nosso em ação. Eu vou apresentar para vocês o em ação de vocês direto no material, como eu normalmente venho fazendo, que eu acho que fica mais claro para vocês. Já estou compartilhando aqui. Professora, Oi. ali nesse modelo que você colocou, então teriam atividades em grupo e individuais, é isso? Isso. Dentro do grupo, o que acontece? Dentro do grupo, eles vão estar trabalhando individualmente. Eles vão estar produzindo individualmente. Por mais que às vezes seja um grupo, cada um vai fazer atividade individual. Então, ali até no fanzine, cada um faria o seu. No fanzine, ele é coletivo. Perceba que tem estações coletivas Então, e isso que eu tô estações individuais. Então, isso que eu estou perguntando. Então, alguns trabalhos ali, é que, nossa, achei bem complexo, porque eu fiquei imaginando aquilo no meu 9º ano, sabe? Então, tem atividades que é individual de cada aluno e tem atividades ali que são em grupos. Isso. Tem estações que eles vão trabalhar individualmente, tem estações que eles vão trabalhar em grupos. Mas, como a Prof falou, é só uma sugestão de atividades, tá? Como eu não tenho arte, Pode falar, Cleócia. então, como eu não tenho arte, como é que eu vou fazer? Não. Aqui vocês estão fazendo sugestões. Ah, tá, beleza. Aí, depois, lá na sua sala, você adapta para a sua implementação, como nós Perfeito. falamos anteriormente, tá? Tá. Eu vou ter que dar uma saidinha de 5 minutinhos aqui na porta e já volto, tá? Tá, ok. Pessoal, então qual que é o nosso em ação de hoje? Organizado no subgrupo, escolha um dos modelos de rotação por estações. Para planejar um tema, definam as atividades, os comandos, tempos e recursos necessários. Escolham um orador para apresentar o planejamento para a turma. Trabalhem colaborativa neste material. Pessoal, aqui vocês tinham um exemplo de um material, mas vocês podem utilizar o mesmo ou vocês podem escolher dentro dos subgrupos de vocês o material dentro da turma de vocês lá que representa uma aula que vocês queiram trabalhar, tá? A escolha dessa aula dentro do subgrupo é livre. Só cuidem, pessoal, com o tempo que vocês às vezes demoram para escolher lá. Não percam muito tempo escolhendo. Pensem mais na atividade do que escolher a aula lá, às vezes perdem muito tempo. Aqui tem o modelo que a Prof falou, então tem a descrição do que a gente venha falando. Aí na sequência vem assim, grupo do 6º ano. Qual que é o tema? Podem escolher, coloquem o nome e o tema ali. Aí tem a estação 1, a atividade, o comando que vocês darão e o tempo. A estação 2, estação 3 e estação 4. Estação 5 e 6. Vocês podem pensar em até 4 estações. Deu tempo, poderão analisar até 6. Mas de início, pensem em 4, tá? Aí, grupo do 7º ano, repete a mesma coisa. Grupo do 8º ano. E grupo do 9º ano. Então, todos receberão esse mesmo material aqui, tá, pessoal? Deixa eu já até copiar o link, já está a editora ali, copiado. Então, vamos lá. Vocês terão, então, para essa atividade, 25 minutos, tá, pessoal?
Então, o Levi é do 7º ano, né, pessoal? Não, 7º ano é a Albanice. Deixa eu só a prof ver aqui. O Levi é do 7º. É o do Levi, 7º. eu, Edna, a Breda, não, esqueci a outra. Tá certo. Ó, ele não tá salvando aqui. É a Albanice, o Levi, a Edna e a Breda, do 7º ano. Isso, né? Então, hoje permanece aqui na sala principal o grupo do 8º ano, que é a Gisele, e a Viviane e a Viviane. Tá, pessoal? Os demais já irão receber o link. Já estão recebendo lá. Para o grupo da sala principal aqui, eu já vou estar mandando no chat. Já está ali no chat para a Viviane e para a Gisele. A Cleócia está aqui na sala principal ainda, porque ela foi rapidinho atender uma mãe, mas ela já deve estar retornando. Aí ela vai para a sala dela. Isso, já está certinho. Só a Cleócia está aqui, meninas, com vocês, mas ela já deve ir para a sala dela, porque ela foi rapidinho atender uma mãe na escola. Daí tá aqui esse link, né? Isso, o último que a prof mandou ali. Esse é o link do material, tá? Uhum. Daí a gente preenche do mesmo jeito no que aparece aqui do lado, né? Isso, de acordo com a sala de vocês lá. Vocês Vocês podem utilizar aquele tema lá, que é fora da turma de vocês, ou vocês podem escolher um dentro da de vocês, já pensando no que vocês produziriam em sala, algo assim, tá? Tá. O professor vai os demais para enviando o material, tá? A gente tem o grupo 9 aqui. Essas nomenclaturas novas para coisas que já acontecem são muito complicadas, né? Esse primeiro ali, da rotação, era o que tentaram fazer lá com a sala ambiente, né? Só que não seria numa aula só, seriam em todas, né? Que antigamente tinha sala ambiente, uma sala de artes, uma sala de português, uma sala de geografia. Algumas escolas tiveram isso, né? Não funcionou, né? Daí tem o outro ali, que é o outro tipo de rotação, que é em grupos, né? Que esse acho que é o mais prático de se trabalhar, mais fácil de se trabalhar, mas mesmo assim difícil para o dia a dia, né? Porque eles têm uma noção muito teórica do que é a prática, né? Que a prática de sala de aula com o aluno na faixa etária até os 13, 14 anos, que é o que a gente pega, nem isso, né? Dos 12 aos 13, 14 anos, eles não têm esse hábito, né? Para poder trazer material, isso vai ficar tudo a critério do professor. Ele pode trazer um xerox, um livro, entregar nos grupos. Eu acho que não tem facilidade, porque não tem essa cultura mesmo, né, de ir atrás, pesquisar. Eles esperam que a gente dê as respostas, né? Exatamente. Disciplinar de documentários, porque racismo e injúria racial, né? E daí a parte deles era pesquisar as leis e se informar diferente, né, de injúria e racismo, e eles vão fazer depoimentos e entrevistas. Então, a primeira semana era a parte teórica, elaborar as perguntas. A segunda semana é produzir o material e a terceira editar e entregar. Um por turno, né?
Ela teve que dar quase uma mastigada, outra professora teve que trazer a lei, eu tive que passar os vídeos e fazer a contextualização sobre os temas, trazer os notes, pedir para eles procurar, eles começam a querer jogar. Então, eles não têm essa... Ele acha que ele não procura pesquisar assim, por favor, ele não precisa entregar nada para mim. Qual que é o objetivo da pesquisa? Você aprender, né? E essa proatividade de ir atrás, de fazer, sem ter esse comprometimento de entregar, eu não preciso que você escreva nada para mim, não. Você quer que você se informe. Como é que você vai para a rua perguntar para alguém o que é se você não sabe, né? E aí, essa semana, a gente estava na luta, fazendo eles se conscientizarem, estudar sobre o tema, né? Elaborar as questões para fazer as entrevistas, porque eles não têm mesmo, nem os maiores, né? O pequeno que a gente está no fundamental, os maiores também não têm, né? Está no segundo ano e ainda não tem essa proatividade de pesquisa, saber, ter curiosidade, né? Se inteirar o que está fazendo. Né? A gente até lança proposta difícil, né, de desenvolver. Acho que a Gisele quer... Não, eu também tive um trabalhinho assim, foi mais ou menos opção por estações, e olha, quando eu vi o pessoal que foi pra fora, eles estavam jogando bola, gente. Aí a minha vontade era surtar. Aí, então, assim, realmente, como a Viviane falou, eles não estão preparados, assim, sabe? Ensino médio, talvez eu não tenha ensino médio, eu não sei. Mas é fundamental, assim, ainda outra questão. A gente está com um problema no laboratório, porque ao invés deles pesquisarem o que tem que ser pesquisado, eles estão desligando os computadores ou eles estão vendo sites impróprios. Então, tem mais, inclusive, a gente está fazendo uma campanha de aluno monitor, porque só com o professor dentro do laboratório, eu já nem levo eles para lá. Então, a gente tem essa questão. Então, eu tendo essa aula hoje sobre as rotações, laboratório rotacional, é muito interessante, gente. Nossa, é a aula modelo, mas só que a gente não tem uma clientela que entenda isso ainda, né? Ou, pelo menos para mim, ensino fundamental está bem difícil de entender essas instruções. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos escolher uma aula, então, para colocar aqui, porque tem que colocar uma aula específica, né? Atividade seria aula, isso? Eu ia sugerir a rotação aí, que são 4, né? As técnicas de desenho, né? Que foi do terceiro trimestre, né? Pois é, você vê aqui, para mim, só abre 1 e 2, estação 1 e estação 2, no que ela mandou. 4, não vai para 4, 5, 6? Não, ela abre 1 e 2, ó. Ah, tá. Tá embaixo. É 9 e 10, tá certo. Só que eu não estou conseguindo abrir a caixinha de novo para pôr o texto. Estou tentando aqui abrir a caixinha para pôr o texto. Mas se você dá Enter, ele não entra. Ó. O meu aparece que está instalando. Eu estou aqui. No comando eu consigo escrever, mas onde está escrito atividade, eu não consigo. Estou abrindo a caixinha, mas ela não está indo. Que atividade a gente vai escolher quais são as aulas? Conseguiu, Viviane, pela caixinha de texto, igual o prof mostrou na aula passada? Que às vezes você tenta escrever direto e não vai. Às vezes você pega a caixinha, é porque ficam todos no mesmo arquivo, aí ele acaba com... Essa daí você dá o Enter, ó, e não fica dentro do espaço que está ali para atividade, ele fica para fora, não tem problema? Não tem problema, depois você consegue puxar ela para dentro. Tá, que ela fica meio desconfigurada, né? Uhum. Mas ele dá para puxar depois. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente? Cleó, se você recebeu o link para ir para o seu subgrupo... Sumiu aqui a chamada. Eu estou com as meninas aqui já. Já? É que você está aqui na sala principal. Eu abri o link no outro também. Subgrupo. Entrei nos dois, que é a Viviane e a Gisele e eu, é isso? Não, esse não seria o seu subgrupo. O seu subgrupo é o... Então, deixa eu caçar aqui meu povo. Não, é você... Não, tá certo, tá certo. Você está nessa turma mesmo. Tá certo, Cleócia. Eu tinha dado uma saidinha, mas tá certo, tudo bem. Desculpe interrompê-las, podem continuar, meninas. Então, vocês querem fazer do conteúdo aqui? A gente tem lá, abriu os conteúdos,
Na parte de desenho vai entrar lá linguagens convergentes, arquitetura e urbanismo, arte geométrica, paisagem como tema. Teve Paisagem aquelas como técnicas de desenhos também do arte e meio começo, da ambiente. memória, narração. Oi? Teve aquelas técnicas de desenhos do começo do trimestre. Eu estava até semana passada com narração, memória. É o Narração, oitavo, né? memória. O nosso elementos da linguagem. Ah, verdade. Ah, é verdade. Tipo de desenho é do nono. É do nono, do desenho do nono. É Eu verdade. também me confundi. Ah, eu acho que eu vou ficar com A falta gente tem hoje. ali, Internet vai teve cair ali toda hora. aula, Eu não uma aula, avisei, mas ela não era aula, ela era 112 aqui, 1012, ela é para Nivelamento? é nivelamento, não é aula. Seria elementos da linguagem. Mas na parte de desenho, se vocês quiserem, tem uma ideia de desenho tudo a ver com cinema, linguagens híbridas, linguagens convergentes. Daí vai entrar desenho, arquitetura e urbanismo ali, arte geométrica sacra, ou a paisagem como tema na arte. E daí é o que vai, é arte e meio ambiente. É o que vai ter dentro da parte de desenho. Daí o resto é tudo nessa parte na pegada de desenho animado, sonoplastia, rádio, dublagem, porque... Acho que na primeira estação podia fazer um word wall ou um quizzes, né? Já que tem que usar a TV coletivo no tema, né? Mas qual aula Podia a gente ser vai um pegar? jogo. Olha, a gente podia pegar Pode ser essa dela aí mesmo, que ela colocou. Oi? A gente Que a podia professora pegar 47, parte do desenho? De desenho é do nono, né? Desenho do nono. Não, mas tem uma da 47, do oitavo, que é a paisagem como tema. 47 é paisagem como tema arte, daí. Só que daí vai entrar só paisagem, né, gente? Daí não é desenho de forma geral, daí é paisagem, porque vai sair de arquitetura e urbanismo ali e vai para paisagem. Na verdade, não, de arte geométrica sacra, gente, esse RCO, desculpa, mas quem fez a sequência lógica do RCO é triste, assim, né? Não, de não arte tem, geométrica não tem. sacra para paisagem como tema, daí depois arquitetura e urbanismo. Gente, é uma miscelânea de conteúdo que é complicado, continuidade, né? Quando eles estão entendendo um tema, a gente já tem que passar para o outro que não tem nada a ver. Daí que eles... Não tem a sequência lógica, né? Tipo, história da arte, você pega o segmento pelo Vamos fazer esse do teatro, ó. Vamos fazer esse do teatro. Qual que é? Qual que é o número da aula? Tira a bola da rádio dela, acho que tem teatro aí. Não tem, é sonoplastia daí. Qual que é o número da aula? Tem aqui, ó. Deixa eu ver. Qual que é o número da aula? Elementos da linguagem teatral, mas elementos da linguagem teatral. Então, o número... mas ela é nivelamento, ela não é aula. Mas tá dentro do terceiro trimestre? Pode ser? A Thaís está ali? Pode? Pode. Que seria nivelamento, né? Pode, mas está dentro dos conteúdos de vocês. O nivelamento é como se ele estivesse voltando do segundo trimestre, né? Vai voltar para o segundo trimestre, né? Dentro dos conteúdos de vocês, só. Porque eu pulei, daí já fui direto para rádio novela, rádio teatro, sonoplastia, dublagem. Eu pulei o teatro. Não, é só porque assim, ninguém vai conseguir usar, porque isso daqui já foi, né? O pensamento da Viviane é interessante, porque às vezes você constrói aqui pensando em alguma coisa que você possa utilizar. Então, se vocês pegam uma aula que está próxima, ou que vocês ainda têm que dar, vocês podem reaproveitar o conteúdo ali, o que vocês criam. Porque eu não dei essa aula, vocês deram? Eu não, eu pulei. Mas essa é nivelamento, não dá para voltar nela, né? Porque ela nivelamento já é um não dá para voltar. Conteúdo, se vocês não deram, pode voltar. Tem que ser ou aula daqui, que daí você pode até voltar numa aula do mesmo trimestre, mas você não pode voltar na aula do trimestre anterior.
Gente, mas assim, ó, a Eu pulo, eu vou passando na minha sequência, depois se tiver que voltar lá atrás, eu vou Vamos pegando o que está fazer mais no que a próximo. gente já estava seguindo. trabalhando ali, ó, sonoplastia, dublagem, ou desenho e animação, que também é legal, porque eles podem pesquisar, né? Uhum. Eu não cheguei em desenho de animação ainda. Vocês chegaram já? Eu parei na sonoplastia. Eu estou também na parei. dublagem, eles apresentaram um trabalho já de dublagem bem legal. Ah, eu estou na eles estão apresentando também agora, mas parei aí ainda. Então, podemos, porque isso a gente pode usar depois no trabalho, na implementação. Eu Vocês estou podem usando usar na o que vocês já estão implementação aquele um que a gente fez lá. Sim, exato. Então, dá para usar. Vamos para dublagem, que é dublagem e sonoplastia, tá junto, né? Já mata o já. Aula 36? Eles já estão apresentando já, tô pegando as fotos, vídeos. Dublagem. Ele fica meio desconfiguradinho ali, mas está indo. Então, qual que vai ser o comando ali, né? É isso? Eu não estou vendo. O meu está carregando aqui ainda, não dá para ver o meu. Eu coloquei aula 36, dublagem. Como seria a nossa ideia de votação, né? Quais seriam os grupos, por exemplo? Como a gente dividiria esses grupos, é isso? Primeiro pode ser pesquisar dubladores nacionais, dublagem em desenho de animação, dublagem em filmes tradicionais, e a dublagem... a gente pode trabalhar a dublagem, pode trabalhar também o tempo, né, da fala, quando tem um delay, né? Eles gostam de fazer até atividade com um falando e fazer essa ideia do delay, falar devagar, né? Tem umas atividades legais de fazer com eles, que envolve teatro, né? Que tem a ver com som, assim, né? Deixa eu ver só se eu entendi o que é para fazer no comando aqui. Vou voltar no exemplo. Comando é a atividadezinha. Ah, o que a gente vai fazer de atividade? Isso. A atividade em cima é assim, se é atividade individual, se é atividade colaborativa, que tipo de atividade que é. O comando é atividade, embaixo é o tempo. Tá. Então, vai ser uma atividade... Bom, então a atividade pode ser uma atividade em equipe, né, onde eles vão procurar um filme que eles gostem, de preferência deles, que eles vivem assistindo lá, mas que seja colaborativa. E aí eles vão achar uma cena e eles vão dublar. Eles vão projetar essa cena para a sala, e aí, em vez de ter a cena lá dos personagens falando, eles que vão falar. Acho que é a mais prática. Já escolheu uma dublagem, né? Hã? Já escolher dublado, né? Já escolher dublado, se for uma dublagem pronta. Vou colocar aqui cena de filme, né? Isso. Uma cena de filme. Dá para até colocar filme de animação, para não rolar estresse de falar em palavrão e essas coisas, né? E para não vir aqueles filmes sanguinários que eles gostam. Exatamente. Filme de animação para a dublagem, né? Desenvolver uma dublagem. Uma dublagem. Aí, né, eles escolhem uma cena interessante lá. Tempo, vamos dar um tempo aqui agora, então vamos ver lá. Tempo, quantos minutos para isso? Uns 15? Acho que 15, né? Não sei o que as meninas acham. Eu acredito que 15 seja o suficiente, né? É que eles vão ter que escolher, ver, né? Vão ter de acordo do qual que eles vão escolher, né? Acho que uns 15 minutos, acho que tá bom. 15 minutos. Estação 2. Continua na mesma aula, né? Ai, gente, tá tão ruim de digitar isso aqui. Aí o meu nem abre, gente. Nossa, se eu abro mais uma janela que não abre mais nada. Eu fiz essa tarefa continua o mesmo tema, no né? segundo ano.
Eles ficaram uma aula para escolher o filme e ainda não conseguiram. Pois é, né? Acho que uns 20 minutos aqui, Os meus né? 3 segundo ano, Até eles um de cada sala só escolherem. apresentou. E se a gente fizesse com... Só que eu acho assim, ó, a gente já pode dar as sugestões, entre aspas, assim, 3 sugestões. Isso, perfeito, isso mesmo. Já Eu chega acho com Porque tem uns links que já liberdade vem um é vídeo bom, mas montado, complica. curtinho. Isso. Uma Porque, cena assim, lá de 1 minuto e meio tá ótimo. Coisinha curta, exatamente. Continua ali, outra estação com o mesmo tema. O que a gente vai trabalhar na outra estação dentro da dublagem? A gente pode trabalhar a tela. atividade. Já é a segunda estação ou a terceira? Na segunda. Atividade. Profissionais brasileiros, né, que são feras em dublagem. Isso. Para eles apreciarem os trabalhos deles, eles conhecem, sabia? Estava falando sobre dublagem. Pesquisar, né? Pesquisar. Isso, dubladores brasileiros. Pesquisar no laboratório. De informática. Aqui a gente consegue reservar os notes e eles vão para a sala, sabe? Ah, tá. Mas vamos colocar que é só para dizer que é com informática, né? Que é com pesquisa, né? Uhum. Dá para assistir um vídeo na outra? Dubladores. Isso, boa do vídeo, porque aí eles já vão estar pensando como que eles vão fazer o trabalho e vendo o vídeo. Aqui na aula tem, ó, vídeos. Vídeos, né? Vídeos. Ok. Tempo aqui. Vídeos do material do RTO. Vídeos, material. Lá por no último, a produção, né? Eu já usei esses vídeos lá, é bem legal para comentar com eles, né? Que como o Brasil tem uma das melhores dublagens do mundo, tá? Que o próprio Walt Disney, quando veio para o Brasil, que foi para lançar a Branca de Neve, a dublagem brasileira é que foi para Portugal. Portugal pegou a nossa dublagem. Então, tudo que é dublado no Brasil vai até hoje para Portugal. Não é no português de Portugal que dublam. É a dublagem brasileira, a dublagem nacional. Né? Tipo, é um negócio muito fera, muito importante. Muito fera, né? E eu vi assim também que eles procuravam cantores da época, né? Para fazer a dublagem. Não era coisas mais ou menos, um trabalho muito grande, né? Verdade. Então, trabalho de pesquisa, né? Isso. E daí aqui um tempo que é uns 15 minutos, 20 minutos? Ai, olha, só esse vídeo aqui da dublagem da Branca de Neve, que a gente estava vendo ontem, deu 12 minutos. Então, vamos pôr 20, né? Melhor, Aí vamos para a estação 3. A atividade a aula é a mesma, né? Só muda a estação, é isso? Porque é tudo na mesma aula, tudo o mesmo assunto. Então, a atividade é a aula 36. Na minha proposta aqui na aula, os meus alunos sugeriram dublar jogos. Narrar jogos de futebol é legal, eles gostam, né? Bom. Então, vamos colocar esse de terceiro? Narração, né? Eita. Tô tentando abrir a caixinha aqui, horrível. Então, vou colocar aqui. Porque às vezes eu lanço a proposta, eles entram as sugestões dele, a gente altera tudo. Ixi, tá dublagem e narração, né? Com narração. De esportiva, né? Esportiva. Fala em velocidades. E apresentar um pequeno
Roteiro, né? De jogo. Vê se tá bom, gente. Eu tô escrevendo aqui, mas. Um pequeno roteiro esportivo, então, né? De repente. Pode ser. Lá já tá. Dublagem e narração esportiva, fala em velocidades diferentes e apresentar um pequeno roteiro de jogo, né? Uma narração, né? Vou colocar aqui. E o tempo, uns 15 minutos também? Vamos colocar aqui. 15 minutos. 15 ou 20? 20 minutos, né? Acho que esse daí é mais também. É mais complexozinho um pouquinho, né? Porque esses aí eles também vão ter que pesquisar o jogo lá, né? Ou inventar, né? Um jogo inventado também, que eles podem inventar, mas dá para pesquisar também. Eles vão ter que pesquisar como é que é a narração, né? Querendo ou não, para fazer essa narração esportiva, né? Para os meninos vai ser mais fácil, né? Mas mesmo assim. Mais no dia a dia deles, né? Eles assistem mais, né? Ai, deixa eu achar aqui. E de último a gente pode propor o quê? Um tipo de um teatro com uma encenação com, tipo, dublagem de jornal, um mexe a boca e o outro fala? Dublagem de jornal. Pode ser, verdade. Dublagem de notícia, daí um fica falando e o outro tem que tentar mexer a boca dentro do texto que foi dado, né? Os dois vão ter o texto, o roteiro, só que vai ser a voz de um com a boca do outro, né? De cena, de notícia, né? Isso. Não, onde aluno fala e o outro faz os movimentos labiais, né? Como labiais. Eles vão ter que escolher, né, a notícia e organizar a apresentação. Improviso, né? Mas é improviso que tem um tempinho maior aqui, né? Vou colocar aqui uns 20 minutos também, né? Esse aqui é nosso. Ainda tem as 5 e 6, mas eu acho que... As 5 e 6 acho que é mais nós que vamos olhar a turma, né? Olhar as estações. Daí depois é que verifica, né? E depois a avaliação. Eu fiz com eles essa questão da... Será que a gente coloca avaliação já? Porque aqui não tem, né? Tem que colocar, né? Só tem comando, tempo. Deixa eu ver aqui. Não tem, né? Só tem o comando e o tempo das estações. Estava no final ali do material. Cadê? Que era colaborações. Tinha visto no final da primeira parte que ela tinha lido. Não, mas a gente não tem um espaço para fazer, ó. A gente não tem um espaço para pôr, né? Dá para a gente não tem, aqui só tem atividade, comando e tempo, que foi pedido para nós. Comando e tempo. Que aqui, ó, tem mais uma ideia que é legal, é tipo podcast, né? Brincar com eles, tipo podcast de entrevistas, né? Também é legal para trabalhar essa coisa. No rádio eu trabalhei com eles, assim, né? Eu trabalhei com rádio, com revista. É bem bom. Isso aí, cada pergunta, eu falei, nossa, foi vocês que criaram essas perguntas. Tem. Legal. O pessoal está voltando já aqui.
Só para eu verificar se todos retornaram. Todos já retornaram. Pessoal, quem estava ainda trabalhando no material, a prof vai colocar lá no Class e vocês podem depois concluir, tá? Vai ficar disponível lá no Classroom para vocês. Pessoal do 9º ano, alguém consegue compartilhar conosco? Só comentar o que vocês fizeram. Ih, esse 9º ano, cadê o 9º ano? Fala, então. Então, a gente vai trabalhar, o nosso tema é vanguardas europeias. Então, a atividade 1 ali seria no Educatron, pesquisa e montagem de uma apresentação no Google Apresentações de 2 slides, de 2 artistas e suas obras, principais características e uma curiosidade. Seria colaborativo, né, em equipes. Seria o momento de pesquisa do assunto, né? Atividade 2 seriam várias obras que o professor levaria impresso, com artistas e períodos, e cada aluno escolherá uma obra e fará uma releitura em formato A5, pequeno, uma coisa rápida, em lápis mesmo, tipo um croquis. Daí é um trabalho individual. A atividade 3 seria a montagem de um quebra-cabeça de 2 obras que o professor levaria, e o aluno teria... Posso interromper só um pouquinho, Hélio? Pode. Pessoal, é que vocês não tiveram esse encontro porque vocês foram bem no dia do feriado, lá no dia 12. Tem alguns links, pessoal, que o pessoal que estava lá no dia 12 acabou até trabalhando esse material. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha. Que tem quebra-cabeças online. Então, se eles tiverem material para... Não é toda escola, mas a gente sabe que várias escolas receberam os tablets e que está tendo acesso... Então, se na escola que você estiver, tem alguns materiais que você pode procurar uma imagem com informações e dentro do site você joga ela que ele vira um quebra-cabeça. Então, ele vai remontando as pecinhas lá dentro de um online. Então, vocês conseguem trabalhar a tecnologia e essa ideia ali. Mas é que eu vi ali, eu lembrei dessa sugestão para vocês. Podem continuar. Desculpa interromper. Não, é bacana, né? A gente já 2 coisas... E daí, nessa atividade, 2 opções na mesma atividade, né? E identificar o movimento de cada obra. Exemplo seria o grito, do expressionismo, impressão nascer do sol, impressionismo. Seria um trabalho colaborativo. Tempinho ali, 20 minutos. E para fechar, a gente colocou uma autoavaliação por escrito. Eu falei para a minha dupla, eu gosto muito, às vezes eu passo autoavaliação para os alunos, e eles me retornam. Por que eles merecem aquela nota? Se eu dou um conceito lá, vale 3 esse trabalho. E eu pergunto por que eles acham que eles merecem ganhar 3. Eu dou a minha nota, mas eu gosto de ouvir eles. E é legal porque tem várias coisas. Tem uns que são bem cara de pau. Eu mereço 3 porque eu preciso de nota, prof. Eu fiz tudo. Tem uns que colocam, prof, eu não estava legal no dia, poderia ter sido melhor, então eu acho que mereço tanto. E geralmente é os que são os melhores trabalhos, eles sempre acham que não fizeram tão bem. Então é bem interessante, eu sugeri para ela, então uma autoavaliação por escrito, com uma rúbrica impressa, com os pontos a serem avaliados. Então você coloca lá alguns temas, se eles acham que conseguiram fechar. Vocês vão criar a rúbrica, mas eles irão preencher a própria rúbrica, não é você que vão preencher a rúbrica. Não, é eles que vão fazer essa autoavaliação, né? Seria um trabalho colaborativo ali, por exemplo, se todos participaram das atividades, se todos contribuíram, se eles entenderam o conteúdo, você pode colocar ali várias questões, um tempo de 10 minutos. Esse seria o nosso trabalho de hoje. Deixa eu só voltando para trás. O pessoal lá do 7º ano pode contribuir conosco? Então, a gente colocou a aula 36, né, que é um assunto que a gente escolheu como teatro de rua. No primeiro comando seria a busca na internet de referências ou links que apresentem a definição do que é teatro de rua, né? Então, uma busca de uns 20 minutos, mais ou menos. Mas a ideia...
original Vocês seria... podem definir ali, Levi? A prof do povo dando pitaco aqui, não consigo ficar com a boca quieta. Trazerem QR Codes, que eles façam essas buscas, que eles leem, que eles... Porque daí ajuda bastante, adianta o serviço, né? Então, seria colocar isso tudo prontinho ali para eles fazerem, até por conta de, às vezes você encontra muita coisa e eles não veem nada. Então, se colocar algumas coisas já resume bastante, né? Uhum. Mas daí a gente trabalharia especificamente esse texto, um texto que eu tenho trabalhado com os meus alunos aqui, coloquei como sugestão, né? Era para ser uma coisa rápida de eu pegar o que está na mão. Tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que chama-se O Casamento, uma peça que tem 5 personagens, e daí a gente colocaria isso na mão deles para eles fazerem uma análise, né? Primeiro, colocaria como... falaria um pouquinho, alguma coisa sobre eles, e eles fariam uma análise, e essa análise daria, assim, uns 40 minutos, né? Ela pode ser tanto individual, como ela pode ser coletiva. Mas eu penso que aqui coletivamente, porque dá para fazer uma brincadeira com eles, né? Nessa questão de... Por exemplo, a menina, a noiva, é uma Barbie, é uma menininha assim, né? Um perfil toda delicadinha, rosa, sabe? E o noivo, ele é um roqueiro, heavy metal, malvado. Então, assim, um cara todo, né? Vou levar sua filha para personalidades que meio que se chocam. Extremas, isso. E o pai é um pai tradicional. Como assim você vai levar minha filha pro acampamento? Que tá ligado, não sei o quê. Então, assim, são personalidades extremas. E o padre da história também é um padre, como fala? Tá ligado aí. Ele é um padre todo estranho. Mais liberal, digamos. Na entrada todo mundo entra dançando, na saída todo mundo sai dançando. Então, a brincadeira do texto aqui. Na estação número 3, a gente coloca assim... fazer uma brincadeira que, já que eles já entenderam quem são os personagens, assim, colocaria para eles fazerem uma atividade assim, de montar um cenário simplificado, né? Onde que poderia ser esse cenário? Podia ser com 3 cadeiras, 2 mesinhas, usar coisas que estão mais próximos deles ali, né? Então, daí eles montariam essa coisa. E o figurino com o que eles tiverem também, né? Então, o cenário figurino, eles moldariam. Eu tenho um boné, vamos usar esse boné para ser o capacete agora. Vamos usar... Então, assim, fariam essa brincadeira dos personagens, dos 5 personagens. E na última estação, a gente colocaria... Isso, no caso, daria 2 aulas, né? Faria também uma interpretação. Só que como todo mundo tem o mesmo roteiro, nós faríamos um sorteio para que, olha, então eu quero uma filha, você pode ser a filha, você pode ser o pai, você pode ser a mãe, você pode ser o padre, você pode ser o noivo. E aí faria uma brincadeira, assim, dessa de a apresentação do teatro em 2 aulas. A verdade é que eu faço aqui de um trimestre inteiro. Né? Eu uso essa brincadeira fazer um trimestre inteiro. Né? Porque um trimestre inteiro não dá, mas dá mais ou menos assim umas 7, 8 semanas, né? Dá umas 15, 20, quase 20 aulas, assim, só brincando com isso, né? E aí puxa todas as outras avaliações para essa finalidade. Isso mesmo. Pessoal, eu vou deixar só os 2 grupos hoje, por conta do nosso tempo, eu vou voltar lá no nosso material, assim a gente vai alternando também, tá, pessoal? Quando é possível, a prof deixa sempre todos falar, mas senão a gente extrapola o nosso tempo aqui. E eu sei que a maioria, vocês depois têm compromissos, alguém está na escola, tem escolas que fecham, então vamos voltar lá no nosso material. Então, a gente teve aqui a socialização, que foi onde a gente compartilhou. Temos aqui na sequência, pessoal, o formulário do Contribua Conosco. Eu já vou linkar ele aqui para vocês irem respondendo ele. E vou linkar ele também para vocês lá no grupo do WhatsApp, que eu sei que muitos preferem lá. Podem ir respondendo, assim que vocês finalizarem, só ergam a mão para o prof saber que vocês finalizaram. Vou mandar aqui também no grupo do WhatsApp para vocês. Só o prof linkar aqui.
Já está no grupo do WhatsApp também, para quem precisar. Nossa turma é E, professora? Turma E? É turma, deixa eu só para confirmar aqui, mas é turma E, sim. É turma E. Professora, não consigo. Está travado a internet, não entra o formulário, me perdoe. Desculpa. Não, Iraci, tudo bem. Você está lá no grupo do WhatsApp, a prof mandou lá. Daí depois, se você quiser responder em outro momento, mais tarde, se tiver melhor da internet. Professora, qual semana? 8 ou a 7? 8, Nós estamos na semana 7. 7? 7. Não, 7. Então tá, obrigada. Prof, eu acho que é semana 8, tá? Porque, na verdade, não conta a semana passada. Deixa eu só abrir o linkzinho que eu já falo para você. É 8, né? Que termina hoje, é dia 27? Hoje é dia 27, então pode pôr a 8, isso mesmo. Acho que a maioria já respondeu. Pessoal, na sequência aqui, nós temos o material de Saiba Mais. Se vocês quiserem algumas dicas para montar seu planejamento da rotação por estações, aqui tem um artigo do Tutor Mundi, que vocês vão encontrar bastante coisas legais. Na sequência aqui, a gente tem a foto. Antes da foto, pessoal, eu só gostaria de lembrar vocês, já podem ir realizando as implementações de vocês, dentro de Cultura Maker, ou dentro de rotação por estações, o que vocês mais gostaram, o que vocês mais se identificarem lá dentro da sala de vocês. Não deixem para as últimas semanas, não deixem lá para a próxima da data de entrega, porque a gente sabe que a demanda agora, final do ano, vai cada vez acelerando mais, vai fechando nota, tem escola que tem evento de fechamento de ano, então vai acabando se tornando mais pesado, tá? A professora fala assim, vão se adiantando para ficar mais leve para vocês, para ficar mais tranquilo, para não ficar pesado, não deixar lá para a última aula, últimos dias, às vezes não consegue concluir, às vezes falta uma outra coisa, tá? Só não deixe lá para a última hora, já vão pensando, já vão implementando. Pessoal, eu vou parar essa nossa apresentação aqui para uma fotinha. Deixa a prof parar aqui. Pessoal. X. Pessoal, bom final de semana, bom restinho de sexta-feira para quem tem aula à tarde. Se encontramos daqui a 15 dias, espero todos não vão fugir. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver. Nossa.